Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 16 de maio. Hoje a família franciscana celebra Santa Margarida de Cortona. Ela foi uma penitente da ordem franciscana secular e foi uma grande mestra de espiritualidade. E viveu na Itália de 1247 a 1297. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus e tende fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Eis que eu vou partir e vou preparar-vos um lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais também comigo. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, nós não sabíamos nem para onde vais, como conhecemos o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não passar por mim. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que existe para animar, para exortar e também para corrigir. Mas uma palavra também que necessita que o Senhor abra a nossa inteligência, se manifeste para cada um de nós. Caso contrário, nós ficaremos tão somente na letra, aprisionados na letra, no carnal. E como nos ensinou o Senhor, a letra não serve para nada, se não tiver o Espírito. Porque é o Espírito que vai manifestando em mim e em você as afeições profundas, para que assim a gente possa compreender as coisas de Deus. O Pai, sendo Espírito, só pode ser visto no Espírito. Jesus, sendo da mesma natureza do Pai, só pode ser compreendido também no Espírito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: somente pelo Espírito nós podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor. A igreja, como um mistério também de Deus, só pode ser compreendida e vista a partir do olhar do Espírito. O Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor também só pode ser compreendido e acolhido a partir do olhar do Espírito. Por isso que na primeira leitura de hoje nós encontramos agora um Paulo utilizando todo o seu conhecimento teológico. Aquele mesmo Paulo zeloso pela fé, cuidadoso pela fé, aquele mesmo Paulo que era destemido na defesa das suas convicções profundas no judaísmo, agora ele também utiliza a mesma intensidade para proclamar o nome de Jesus. E aqui ele anuncia hoje para mim e para você o querigma. Querigma significa o primeiro anúncio sobre Jesus. Não é somente um anúncio especulativo, não é somente um anúncio doutrinário, mas é um anúncio que nasce de uma experiência de fé. E talvez aqui esteja uma das grandes fraquezas, uma das grandes fragilidades das nossas catequeses e das nossas pregações, porque elas são meramente racionalistas. Elas são somente transmissões de conteúdos, de letra, somente, mas às vezes sem experiência pessoal. Nós encontramos um Paulo que passou por uma experiência pessoal de encontro com o Senhor, na estrada de Damasco. De um Paulo que morreu o Saulo e nasceu o Paulo. Agora de um Paulo que age na força do Espírito e é capaz agora então de reler todo o Antigo Testamento a partir de Jesus, onde Jesus é o grande realizador das profecias, o grande realizador de todas as leis. Mas para isso foi preciso passar o apóstolo Paulo por um processo de conversão muito profundo. Não foi um processo periférico, não foi uma maquiagem de fé, mas foi um morrer para nascer de novo um outro homem com uma convicção profunda, capaz agora de estar no espaço público e de proclamar o senhorio de Jesus. Sem Jesus não há salvação.
Ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, porque Jesus Cristo é o Senhor. Aqui agora nós temos um apóstolo Paulo que não está muito preocupado na sensibilidade pastoral, porque às vezes por respeito, às vezes por consideração, nós negamos as nossas convicções profundas e isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Uma missão onde eu tenho que negar as minhas convicções profundas, onde eu tenho que ocultar a minha fé, não é um verdadeiro. Isso não é um ecumenismo verdadeiro. Um ecumenismo onde eu tenho que negar as convicções profundas da minha fé, não é um ecumenismo verdadeiro. Eu não preciso impor a minha fé para ninguém. Eu posso respeitar aqueles que pensam diferente, creem diferente. Agora, negar as convicções profundas do meu coração, eu não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque eu não sou vendedor de ilusões, e muito menos vendedor de doutrinas, mas comunicador de uma experiência. Aqui está a diferença. O apóstolo é comunicador de uma experiência pessoal, que cativa, que ilumina, que anima. E o Evangelho nós vamos encontrar também agora Jesus amoroso, Jesus cuidando e zelando das dificuldades dos seus discípulos, principalmente já tendo em vista as provas que eles iriam passar. E Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Quem é que vai viver uma vida sem perturbar o coração? Perturbamos os corações pelas preocupações econômicas, pelas preocupações da violência urbana, pela família, pelo desemprego e tantos outros problemas, a saúde. Não se perturbe o vosso coração. Jesus convida o discípulo de ontem, de hoje e de amanhã a crer, a ver o invisível, a tocar o invisível. Crede em Deus e crê também em mim. Crede em Deus, mas crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito a vocês, eis que eu vou preparar um lugar para vocês. Quer dizer, Jesus está agora animando e consolando o coração desolado dos seus discípulos, porque quando eu e você experimentamos a desolação é horrível, a ausência de Deus, não sentir a sua proteção, não ouvir, não sentir mais, isso é a desolação, é horrível. Jesus vai dizer: não se perturbe o vosso coração, eu vou sim. Vocês vão ver uma violência, eu partindo de modo violento, vocês vão ver, mas eu vou preparar um lugar, e quando tiver tudo pronto, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Estar com Jesus, permanecer com Jesus aqui e permanecer com Jesus na eternidade. Aqui está uma grande força que impulsiona a mim e que eu creio que deve impulsionar você também. Crermos que um dia estaremos com Jesus. Crermos que um dia estaremos lado a lado com Ele, que estaremos contemplando a sua face realmente, completamente. Isso nos anima e isso nos consola, saber que Jesus está conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Assim respondemos, assim proclamamos e assim cremos. E Jesus vai dizer: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé, sempre Tomé, com a sua dificuldade de crer. Sempre Tomé. A fé de Tomé ele exige coisas maiores, coisas mais profundas para crer. E tem pessoas que são assim. Eu também sou assim. E Tomé, nós não sabemos nem para onde vais, como é que conhecemos o caminho? E Jesus então vai dizer: eu sou o caminho. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o grande convite para mim e para você, de reabastecer a nossa esperança, de reformular a nossa vida, de refazer a nossa história e principalmente de permitir ao Senhor que Ele possa reacender em mim e em você o fogo do Espírito, para que nós também possamos proclamar o senhorio de Jesus como Salvador. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Paz e bem.